Me lembrei, depois eu me distraí. Pois é, desculpe, gente. Vamos lá. Então, vamos lá. Luísa Lins, por favor, pode começar. Vamos começar. Eu vou tentar ser, então, mais breve, porque eu entendi essa lógica da dimensão mesmo. O nosso é um estudo de caso e ela tem uma série de estudos, né, compilados nesse artigo, então eu vou tentar ser também mais breve aqui, entendendo essa dinâmica, tá? Vocês me dizem obrigada, Luísa. Nada, que isso. Já foi? Já apareceu? Ai. Aparece para vocês? Os slides? Sim, está aparecendo. Pronto, então, veja só, eu não tenho como começar de uma outra forma, senão agradecendo, assim, por esse convite, por esse espaço de troca. Eu sou uma psicodramatista iniciante, ousada, de estar aqui no evento da FEBRAF, vendo, assim, né, vendo pessoas com tão mais experiência que eu dentro do psicodrama, então eu não tenho como agradecer, não tenho como começar senão agradecendo. Esse trabalho é um trabalho muito importante para mim, um trabalho muito especial, porque foi o primeiro trabalho que eu desenvolvi dentro de uma perspectiva psicodramática. Eu terminei a minha graduação e iniciei 2 anos depois a minha formação no nível 1, psicodrama, na Profint, uma clínica escola em Aracaju, e esse foi o meu trabalho de conclusão de curso do nível 1, a minha monografia, no foco clínico. Esse trabalho está intitulado na revista como Psicodrama com Crianças dentro do Transtorno do Espectro Autista, uma experiência possível? E aí também quero agradecer a esses 2 coautores muito queridos, a Fernanda e o Sanches, que são ex-alunos, que compartilharam comigo uma discussão sobre esse TCC e transformaram ele junto comigo num artigo, porque o TCC é ali suas 100 páginas, nós reduzimos e fizemos uma série de discussões para que ele fosse transformado nesse formato de artigo. Então, imagine se fossem tantas intervenções como da minha colega, seria difícil demais para mim, mas, enfim, o objetivo desse artigo, especialmente, então, discutir uma experiência psicodramática com uma criança de 8 anos diagnosticada dentro do transtorno do espectro autista, o TEA. E aí, eu posso... vou manter aqui. Eu parto, então, de um questionamento que me fizeram na clínica que eu trabalhava na época, que era assim, Luísa, chegou aqui uma pessoa perguntando se você atende criança autista. E essa reflexão, essa pergunta me gerou uma série de reflexões, assim, como assim? Uma criança autista é um diagnóstico em si? Então, ser autista, então, isso implica em alguma coisa necessariamente? Não sei, eu imagino que quando a gente leva uma criança para uma clínica, em geral, a gente não apresenta a demanda assim de cara. Ser autista, ter um diagnóstico, não é necessariamente uma demanda em psicoterapia, mas por que chega antes do nome da criança, da mãe, de qualquer coisa, essa pergunta sobre você atende uma criança autista? E eu acredito que isso está muito associado também a isso que eu chamo aqui de perigos da adequação inquestionável de determinadas abordagens. Quando a gente fala hoje, pelo menos no Brasil, de atendimento a crianças dentro do TEA, com TEA, se fala muito em ABA, especialmente uma perspectiva muito comportamental, algumas vezes psicanálise ali tangencia, em alguns momentos a TCC, mas a gente sabe que existe esse lugar de, TEA igual ABA, TEA igual comportamental. Como assim, psicodrama, você vai atender criança TEA? E isso me gerou um incômodo, e desse incômodo surgiu, em supervisão, a ideia de trazer isso para a minha monografia, e sim, aceitar o caso, assim, né? Entrar em contato com essa família e entender que caso era esse, entender que demanda era essa, porque ter esse diagnóstico TEA por si só não seria uma demanda, pelo menos da nossa perspectiva, na minha e na minha supervisora à época, que era a Vanessa Ramalho. Então, a divulgação... Então, a partir disso, a gente pensou sobre a divulgação de experiências de cuidado embasadas pelo psicodrama, que é uma discussão que a minha colega Maria Angela também traz, né, no artigo, sobre por que a gente não divulga, né, divulgar mais essas nossas experiências clínicas, porque nós temos muitas experiências
com resultados muito positivos, muito bons, e muitas vezes essas experiências ficam confinadas nos nossos consultórios, ou às vezes nas nossas gavetas enquanto acadêmicos também. E aí, daí eu já começo ressaltando essa necessidade de divulgação, porque eu, em Aracaju, já conheci 2 colegas que também faziam experiências com crianças dentro do TEA, numa perspectiva psicodramática, uma outra que trabalhava com arte-terapia, mas isso não aparece na literatura. Então, por que não divulgar essas experiências? E aí eu ressalto a escassez de produção na área, que eu não acho que seja uma falta de experiências, mas está lá, não aparece, então eu fiz uma busca sistemática pelas bases de dados que indexam produções nacionais, e aí colocava psicodrama, transtorno do espectro autista, psicodrama, autismo, não aparecia nada. Isso lá em 2016, quando eu comecei a atender, não aparecia nada. Em 2018, quando eu finalizei o TCC, não aparecia nada. Em 2022, quando eu fui fazer a escrita final desse artigo, também não aparecia nada. Então, ainda temos essa escassez de produção que eu acredito que nós precisamos mesmo divulgar o que nós fazemos coisas muito boas. E aí, partindo disso, acho que é importante trazer esse olhar do que é o TEA, e aí o Conselho Federal de Psicologia, ali numa publicação de 2013, já dizia que o TEA atingia 70 milhões de pessoas no mundo, cerca de 2 milhões no Brasil, hoje certamente muito mais, 10 anos depois, e que atualmente, né, desde 2018, o TEA é considerado um grande grupo, né, de transtornos do neurodesenvolvimento, então um espectro mesmo que engloba várias situações ali. Então, por isso, o TEA por si só não seria um diagnóstico, não seria uma demanda, porque existem muitas situações dentro desse diagnóstico. Mas é caracterizado por déficits persistentes, né, na capacidade de iniciar e sustentar a interação social, comunicação e uma série de comportamentos e interesses restritos, repetitivos e inflexíveis. Então, embora uma criança dentro do TEA tenha uma gama completa de habilidades, em geral, muito variadas, a gente tem aí esses 3 eixos principais. Então, seriam déficits de habilidades sociais, de comunicação, verbal, não verbal, e presença de comportamentos, interesses ou atividades restritos, repetitivos e estereotipados. É daí que está o diagnóstico, né, que fica o diagnóstico, e os benefícios da psicoterapia são consenso, né, a literatura traz que é um consenso, mas a ABA, por exemplo, é mencionado muitas vezes como um único modelo com resultados cientificamente comprovados. Então, por outro lado, o que eu trago é que desde a sua origem, o psicodrama lá em Moreno, nos Jardins de Viena, já trazia uma experiência com crianças. Então, o psicodrama tem acumula experiências terapêuticas com crianças. Não encontramos nenhum artigo, mas a mesma citação que a Maria colocou ali no artigo, eu também tinha no meu, que era de que a espontaneidade estava descrita por toda parte na criança e que seu mundo funciona no faz de conta. Então, sua imaginação a faz simbolizar facilmente sentimentos. Então, diante disso, nós propomos esse questionamento no artigo, né? Poderia o psicodrama, então, auxiliar no cuidado específico de uma criança dentro do TEA? Quais as potencialidades da abordagem? Então, é um estudo de caso, um caso só, então a gente não tem pretensão de generalizar, então, toda criança pode ser atendida na perspectiva psicodramática, mas sobretudo, uma proposta reflexiva aqui. Por que não? Ou por que sim? E aí, com base nessas reflexões, nós fizemos aí esse relato com base em 19 meses de acompanhamento, que eu fiz enquanto psicoterapeuta dessa criança, no modelo ali pessoal, clínica mesmo, uma ênfase clínica, num consultório em Aracaju, coloco K para preservar a identidade, e a descrição do caso no artigo, ela também é dividida como uma sessão psicodramática em aquecimento, dramatização e compartilhar. Então, eu trouxe, assim, só uns trechos de cada uma dessas partes. O aquecimento, que eu entendi também como meu aquecimento enquanto psicodramatista, com essa pergunta. Acho que essa pergunta, de alguma forma, me aqueceu enquanto psicodramatista, me instigou enquanto psicodramatista. Uma colega fez, mas você não trabalha com ABA, como é que você vai pegar esse caso?
E aí, no primeiro momento, com a mãe que trouxe a demanda, foi uma conversa que eu tive, olha, eu não tenho experiência anterior, mas eu gostaria de tentar, se você tiver interesse. Então, eu trouxe essa reflexão para ela também, e aí essa ênfase que a Maria já lá traz, né, de como não tem como trabalhar com criança, trabalhar bem, pelo menos, sem essa parceria com a família, é muito importante, e aí até essa ideia de que Moreno, sempre que possível, adotava um tratamento não apenas com o indivíduo encaminhado, mas também com os membros do seu átomo. Então, a gente ficou um tempo muito... Eu fiquei pelo menos 3 sessões iniciais com essa mãe, que me deu muitas informações sobre ele, sobre o que ele fazia, o que ele gostava, e detalhes, assim, que me ajudaram depois. E aí, no primeiro momento, houve uma resistência muito grande dessa criança. A criança me falou coisas que eu já cheguei em casa chorando, porque sou sensível. Então, a criança chegou a dizer, eu nunca mais volto aqui, você não me deixa feliz, sai daqui, eu quero ficar sozinho. E eu pensei em desistir em algum momento ali, mas também não queria passar de um limite dele ali, né, de forçar uma interação que ele não estava preparado ali naquele momento. Então, instintivamente, deixei que ele brincasse sozinho e sentei virada de costas para ele, numa das primeiras sessões, e comecei a brincar também. E aí eu comecei a pegar os brinquedos que a mãe me disse que ele gostava, então Bob Esponja, Patrick, e aí comecei a falar em voz alta algumas coisas. Então, o Bob Esponja adora suco de laranja, o Bob Esponja é muito legal, o Bob Esponja... E aí teve uma hora que ele ali começou a falar comigo, interagir também. Então, o Bob Esponja também gosta de milkshake, e o milkshake é muito gostoso, e a gente começou a fazer ali um canto que permitiu esse primeiro momento de interação entre nós. Ficamos ainda umas 2 sessões com o canto, interagindo por meio desse canto improvisado, que foi fortalecendo uma espécie de vínculo, que eu considero um vínculo télico, que permitiu que em momentos posteriores essas cenas começassem a acontecer. Então, a dramatização chega, né, na realidade suplementar, ele ora atuava como Homem-Aranha, jogador de futebol, um pai rígido. Isso também entendo, já pensando na psicologia do desenvolvimento, que ele estava ali treinando o pensamento abstrato, que é importante para qualquer criança, independente do diagnóstico, mas que, especialmente dentro do TEA, seria uma área de importante trabalho nosso. E aí, falava ali, usava também como uma oportunidade de psicoeducação, falava sobre a raiva, quando ele pegava esse pai... Quantos anos ele tinha mesmo? Desculpa, Luísa. 8 anos, meu bem, 8 anos. Às vezes ele pegava o pai muito rígido, o pai batia nos bonecos, jogava o boneco do precipício, então eu falava um pouco sobre essa raiva, sobre, é certo esse pai fazer isso? Então eu usava a oportunidade na cena de fazer essa discussão junto com ele, então compartilhar e dramatização era tudo um pouco muito misturado, como em geral acontece com crianças, e... Enfim, acreditamos que nesse momento a gente também trabalhava nessa segunda área de comprometimento do TEA, que eram os déficits de habilidades comunicativas. Ele passou a se comunicar muito melhor comigo ali, e a mãe trouxe que isso também se espelhou ali em outros ambientes, como na escola, o professor comentou, assim, não, ele está falando, interagindo melhor, e eu acho que muito se deve também a esse ensaio, né, esse processo que ele estava fazendo ali dentro do espaço na clínica. E aí, já no final, assim, né, ali, muitas outras cenas aconteciam, um jogo de botões, muitas vezes ele usava esse jogo de futebol de botões, né? Ele pegava esse botãozinho e dava vida a esse personagem, e era o João, e era um menino que queria sempre ganhar, então ele sempre gostava de entrar nas cenas, e depois de um momento eu percebi que ele fazia uma coisa assim, uma passagem do final da dramatização para voltando para a realidade, não uma saída da realidade suplementar, ele dizia assim, já está acabando, para ele saber se ele mudava a voz, baixava o tom, já está acabando, para ele saber como é que ele dava o final daquela história, como é que ele desenrolava aquilo ali. Então, nisso, estávamos trabalhando ali o treinamento da espontaneidade, a presença desses comportamentos, interesses e atividades restritos. Eu tentei estimular, trazendo o máximo de brinquedos e estímulos possíveis, então ele gostava muito de dinossauro, eu tentei variar, então às vezes eu tinha um dinossauro na sala, às vezes eu esquecia o dinossauro e trazia outros recursos,
E aí essa ideia, né, de relação saúde e doença situada na espontaneidade. Então, embora existam conservas necessárias para a vida em sociedade, o ser humano adoeceria por carência de espontaneidade. Então, essa repetição do TEA, né, de temas e atividades, seria também estar preso a essa conserva, e embora algumas sejam necessárias dentro do diagnóstico, trazer mais estímulo também é bom para o desenvolvimento dele. E aí, como considerações finais, a gente traz que o psicodrama poderia, sim, contribuir, pois contribuiu para essa criança. Não quero dizer que pode contribuir para todas de igual maneira, mas que é possível, sim, trabalhar numa perspectiva psicodramática com uma criança dentro desse diagnóstico, e que o atendimento vai exigir aí uma disponibilidade para o encontro de mundos aparentemente distintos, né, do terapeuta da criança, mas como qualquer criança. E nesse contexto, que é necessário conviver e respeitar as características e peculiaridades de cada paciente, no caso de dentro ou fora de um diagnóstico TEA. Então, a minha defesa aqui, embora o psicodrama de alguma forma saia um pouco da minha formação acadêmica, não sai também, porque eu trabalho com preconceito, né? Eu estudo preconceito no mestrado, no doutorado, agora também trabalho com discriminação, preconceito. Quando eu vejo que uma criança ela pode não ter um atendimento, um cuidado, uma psicoterapia, um acesso à psicoterapia, porque tem um diagnóstico X ou Y, eu acho que a gente também está falando de preconceito aqui, e eu acho que é importante combater e trazer nossas experiências para esse combate também. Então, enquanto limitações, as características do próprio diagnóstico dificultaram aquele começo de interação, a baixa publicação na área também poderia ter me ajudado se eu tivesse visto essas experiências de colegas que eu sei que existem ali em relatos. Então, por que publicar ou por que ter um espaço como esse para possibilitar que a gente aplique da melhor maneira, que a gente consiga ofertar um melhor cuidado possível para essas crianças. E aí, mais uma vez, ressaltando, é apenas uma experiência, mas a partir dela, acho que a gente já pode refletir sobre possibilidades futuras. Eu queria acrescentar também que, recentemente, uma colega entrou em contato comigo da revista da Cielo, e ela me pediu para fazer um resumo do artigo para publicar no blog da Cielo, de divulgação. E aí, conversou comigo, fez uma espécie de entrevista e falou sobre o artigo, leu o artigo. E muitas vezes a gente não divulga muito, né, nossos artigos, ou às vezes, não sei, quem lê, minha mãe ou pessoas próximas, e vê aquela colega lendo, e ela trouxe, assim, informações específicas do artigo, e depois de um tempo ela me disse assim, eu tenho um filho dentro do TEA. E seu artigo foi muito interessante para mim, porque eu fiquei pensando assim, eu acho que eu vou divulgar num grupo de pais que eu tenho, e isso foi muito marcante para mim, assim, tocou bastante, porque eu pensei, poxa, isso aqui que a gente faz, da escrita que, como a Maria Angela comentou, pode ser terapêutica, pode ser autocrítica também, a gente pode se ver errando, e que bom que, eu não sei se errar é o termo, mas muitas vezes a gente não divulga aquilo que a gente acha que não deu certo, que deu errado na clínica ou na ciência, mas isso também tem um potencial muito bom de melhorar os nossos processos, né? O processo individual da colega ali, né? Hoje ela vê como ela melhorou, como ela atende melhor. E, enfim, a escrita tem esse potencial terapêutico, mas é muito legal ver também que o que chega, né, o nosso produto também pode ter um potencial terapêutico para alguém, ou um potencial de auxílio no cuidado de alguém. Então, foi essa experiência que eu tive com o blog da Cielo, e foi muito positivo, eu queria compartilhar nesse espaço também, e ressaltar, por isso, a importância de avançar mesmo na formação de profissionais e produção de conhecimento na área. E que Moreno nos inspire, porque ele acreditava que todos podem ser espontâneos e criativos, que não existem convenções que impeçam isso. Então, todas as formas de existência subjetiva, incluindo a profética e a marginal, um lugar para realizar-se e talvez transformar-se, desvencilhando-se das restrições impostas pela cultura dominante. Então, por que não seria possível trabalhar com crianças autistas, né, dentro do TEA, com TEA, como a gente quiser nominar, dentro da perspectiva psicodramática? Eu acho que é uma inspiração moreniana, então. Façamos, portanto, de Moreno uma inspiração e buscando experiências de cuidado que não objetive normalizar, e sim promover saúde em relação
com criatividade, sensibilidade e encontro. Essa é a proposta do artigo e a minha proposta hoje. Muito obrigada. Perfeito, Luísa, muito bom. Vamos, então, voltar para a galeria? Sim. Eu estou pensando uma coisa aqui. Normalmente, a gente divide em subgrupos. No entanto, o grupo está pequeno e os assuntos, eles são tão interessantes que dá vontade de estar com as duas. Está acontecendo isso com a plateia toda ou só comigo? Vamos ficar, então, só num grupo, nós todos aqui, e conversarmos com a Mari e com a Luísa? E depois, no final, a gente tenta fazer uma síntese, pode ser? Tudo bem, autoras? Sim. Porque daí vocês também dividem o tempo, né? Mas o tempo permanece só que para duas. Interessante trabalhar esse aspecto relacional. Então, vamos lá. Eu vi que tinha algumas pessoas que queriam fazer perguntas enquanto as meninas falavam, né? Desculpa, meninas, mas vocês, para mim, são meninas lindas. Ah, então, que delícia! Vamos, Meu 65, lá. menina, eu vou adorar sempre. Vamos fazer Luísa. perguntas, gente? O que suscitou em vocês essa fala delas? Ixi, Eu gostaria de fazer uma pergunta. vai lá, Yara. A Yara está chegando, já vai entrando, é isso aí. Vamos lá. Sim, porque assim, fiquei muito curiosa para ouvir mesmo o seu trabalho. Fala mais perto do microfone, está ruim a sua... Tá muito. Eu trabalho também com autistas, né? Na abordagem psicodramática também. Yara, o seu som está muito ruim. Eu não sei se você está com o microfone ou se está muito difícil de entender. Deixa eu falar mais perto, peraí. Deixa eu falar mais perto agora, estou me ouvindo. Não? Ainda está muito... Você está com o microfone? Não? Depois eu volto. Mas o que será? Tenta falar mais devagar, vamos lá. Vai, Yara. Vamos ver se vocês estão me ouvindo agora. Agora está dando para ouvir? Está dando para ouvir, mas está difícil. Mas o que você quer falar? Com quem, especificamente? Eu gostaria de perguntar para a Luísa, porque assim, o trabalho com autista, a gente tem grandes dificuldades quanto a essa abstração deles. Aí ela fez um trabalho com uma criança de 8 anos. Luísa, você considera assim, se for uma criança, um adolescente, você acha que isso dificulta, né? A gente entrar nesse contexto para trabalhar o abstrato neles? O que você acha? Está clara a pergunta dela, Luísa? Tá claro, eu entendi. Se essa questão com a abstração, que em geral está associada ao diagnóstico, ela poderia implicar em questões para a nossa prática. É isso, assim, né? Se eu sentir isso, é isso. Por isso eu reforço. Peraí, eu queria entender, eu não entendi a pergunta. Alguém pode me repetir? Eu posso tentar. A Yara depois me diz se está certo, tá bem? Ela está trazendo que ela também trabalha com o diagnóstico e que ela sente enfim, compartilha com pessoas, né, a questão da abstração ser uma dificuldade, assim, a dificuldade de abstração nessas crianças ou adolescentes, disso de alguma forma dificultar o trabalho com psicodrama. E eu acho que é uma questão que a literatura também faz. Se essas crianças são capazes de... Oi. Não, fala, depois eu falo. Se essa criança é capaz de dramatizar, né, uma criança com autismo, né, ela consegue dramatizar, é uma questão que a literatura faz
e que eu acho que a Yara também está trazendo nesse sentido, assim, essa questão com a abstração faz com que ela não consiga dramatizar, assim, ou o que, que eu acho sobre isso? Eu não estou romantizando, dizendo, sim, todos conseguem dramatizar, eu estou dizendo assim, essa criança aqui, que eu cuidei durante esses 19 meses, conseguia dramatizar, e conseguiu fazer ótimas histórias, e a gente conseguia ali fazer relações com sua família, né? Questões que ele estava vivendo ali no âmbito familiar, mas eu sei que não é o mesmo para todos os outros casos. Por exemplo, essa mesma criança tem um irmão que também tinha o diagnóstico e era uma criança não verbal, ele não falava, assim, era um pouco mais novo, e a mãe trazia isso, olha, Luiz, eu vejo que você está conseguindo trabalhar com ele, mas com o irmão eu acho que não daria, com o irmão tem algumas dificuldades a mais, e enfim, é isso que eu estou querendo dizer, dentro do TEA existe muita coisa, então existe essa criança que consegue, mas existem outras que podem ter muita dificuldade de abstração, e aí eu acho que é da nossa sensibilidade mesmo, e também acho que uma questão de refletir enquanto profissional, eu sou capaz de trabalhar nesse caso aqui, dá para tentar isso, e aí avaliar nossas condições, o que a gente tem em termos de ferramenta, o que a gente tem em termos de entendimento, e tentar, eu acho que a gente pode tentar, se a gente vai conseguir enfrentar essa dificuldade que existe, é real, eu não sei, mas a gente pode tentar, essa é a minha defesa aqui, mas que existe, existe. Gostaria de acrescentar, Mari? Sim. Eu queria dizer para a Yara uma coisa que eu fiquei pensando quando você foi... a Luísa me recolocou a sua pergunta. Que, da minha perspectiva, que eu não tenho experiência com TEA, mas tenho experiência com criança, e TEA está dentro do que é criança, né? São possibilidades singulares. A pergunta que eu faria, Yara, seria um pouco diferente. Porque dramatizar não quer dizer que a criança precisa ter uma possibilidade reflexiva, que isso tem mais a ver com a adolescência. Dramatizar significa você poder, nesse momento de 7, 8 anos, quer dizer, 3, 4, 5, né? É o auge do imaginário, né? Tem um simbólico, dentro deste simbólico tem o que é sentidos que são de realidade, que a criança ainda está construindo, criança mais nova, e tem sentidos que são singulares, imaginários, enfim, porque ainda tem essa grande dificuldade de eu e não eu, de ter essa diferenciação estabelecida. Então, dentro da dramatização, você tem um campo simbólico que ele, vamos pensar, para essa criança de 8 anos, né, ele abre uma fissura, vamos pensar, ou ele é composto, né, por uma ponte entre o que é concreto, real, e o que é imaginário. A criança mais velha, o adolescente, né, essa dramatização, esse simbólico, né, ele abre, né, vamos pensar, tem pontes entre o que é desse pensamento abstrato reflexivo, né, que já é mais do que concreto, né, porque a criança de 7, 8, ela está nesse momento concreto, mas ele tem essa outra perspectiva que se abre, mas na dramatização, a criança não tem nenhum problema, porque não tem nada a ver, né? O dramatizar é a possibilidade de você fazer de conta, e fazer de conta é a característica fundamental do humano. Não importa se ele é TEA, se ele é obsessivo, se ele é fóbico, se ele tem medo, se ele é psicótico, se tem estrutura perversa, não importa nada, né? É ser humano, a criança faz isso. Então, o Moreno, a sacada do Moreno, né, para implementar o método, foi olhar, constatar e observar como é que se constituía esse humano, né? Ele viu. Né? Assim como o Piaget também viu, né? São coisas que é de observação, é maravilhoso você ver, né? Que uma criança, para ela ficar saudável, ela tem que brincar. Nós, adultos, temos que trabalhar.
né? É a brincadeira da criança, né? Vamos pensar, é o nosso trabalho do adulto, é a nossa brincadeira. Aonde você, o tempo todo, ao fazer de novo, falar de novo do texto, conversar como a gente está conversando, a gente vai ressignificando e vai aprimorando. A criança é a mesma coisa, só que são questões de conflito que ela vive e que não conseguiu ainda digerir. Então, é isso que eu te respondia. Não sei se te faz sentido, Yara. Mas alguém quer complementar alguma coisa? Vai lá, Maria Luísa. Abra seu microfone, por favor. Dentro do que a Yara perguntou, né? Sim, fiquei ouvindo um pouco o que a Yara perguntou e complementando e confirmando, né, a minha percepção também do que Luísa e Maria Ângela falaram. Quando perguntam se atendemos TEA ou obsessivos ou psicóticos ou neuróticos, né? Atendemos crianças e como tal, né, o que vem a gente vai ver. E da mesma forma, quando se pensa na capacidade de dramatizar ou de abstrair ou de compreender ou de ter uma limitação cognitiva, no caso, né? Eu costumo dizer que a gente precisa esquecer quantos aniversários fez. A gente precisa considerar que é uma criança e ver o que ela consegue, né, como ela brinca. Ela pode ter 14 anos, e eu comecei as minhas questões com inclusão, eu comecei trabalhando, quem me conhece sabe, comecei trabalhando com crianças com síndrome de Down. E alguns já não eram crianças, mas eram crianças. Já tinham feito muitos aniversários, mas brincavam como crianças muito pequenas. E não é diferente de quem tem transtorno do espectro do autismo ou síndrome do X frágil ou. Né? Acho que o que importa é isso. Mais alguém? Eu gostaria também de compartilhar, Yara, que eu percebo que essa questão do simbólico, ele é muito facilitado pelo psicodrama, porque nós trabalhamos, segundo a Romênia, nós trabalhamos no real, né? Na dramatização do real, para depois chegar ao simbólico e à generalização. Então, nós temos um método que propicia esse desenvolvimento. E as crianças trabalham com imagem, então, mas para chegar na imagem, elas precisam trabalhar antes com pensamento concreto. E isso é possível no verbal e no não verbal. Isso é que é legal. E como eu acho que a Luísa traz uma questão interessante, que é o canto, né? O quanto o som ele mobiliza determinados significados. Agora, o que eu queria dizer... Então, para mim, é algo que eu observo na prática. É possível. Essa questão que você traz, Luísa, dos rótulos, né? É incrível. Quanto que o adolescente e o adulto que vem para a gente, que tem esses diagnósticos, não só na questão que você traz no espectro autista, mas também de Asperger. Quando eles e eu tenho uma questão, viu, Yara, que eu gosto muito de trabalhar em grupo. Então, depois que eu trabalho um tempo individual, eu coloco essas pessoas que estão identificadas com o rótulo. E é interessante que, no começo do grupo, elas se apresentam como rótulo. E, aos poucos, no trabalho, porque o psicodrama possibilita o trabalho da comunicação, né? Possibilita essa questão da tricotomia social, essa realidade, né? Que se estabelece
por meio da saída do estereotipado para ir para o espontâneo. De fato, Luiz, eu percebo que no grupo eles já se justificam pelas características de repetição. No entanto, isso possibilita uma troca grupal para eles poderem sair pela espontaneidade da repetição. O próprio grupo participa desse processo de saúde. Eu também concordo com a Mari, com a Luísa e com a Maria Luísa. A gente trata pessoas, não rótulos. E isso me irrita profundamente. Sabe? Você olha para a pessoa. É claro, você tem que ter algumas mais dicas, né? Essas pessoas que são assim diagnosticadas vão apresentar provavelmente tais sintomas, como outros que a Maria Luísa trouxe, outros diagnósticos, mas você vai estar atenta para ajudar, mas o grupo já é um componente facilitador. É interessante essa questão de inteligência, porque eu percebo que eles estão muito racionais, Luísa, mas eles têm dificuldade de brincar, né? E a Melanie Klein já trazia o quanto a brincadeira favorece a simbolização. Eles têm, sim, uma dificuldade de pensamento mais concreto. No entanto, um menino de 17 anos que entrou na Unicamp em engenharia, ele falava, não sei como eu entrei. O meu diagnóstico é eu sou isso, eu sou aquilo, entendeu? E ele entrou. E ele consegue sobreviver com a terapia e podendo lidar a partir... O grupo ajudou muito. Mas, para ir para o grupo, você tem que trabalhar algumas sessões individuais antes. Era isso que eu queria falar. Mais alguém? Suede. Ela levantou a mão, e depois eu levantei a mão. Tá, Suede. Abre a sua câmera, ou pode fazer a câmera fechada mesmo. Não, eu só para dizer que está belíssima a apresentação de vocês. Estou encantada. Não é porque é minha filha, não, mas está perfeita. Vocês duas parece que combinaram o diálogo. Eu sou assistente social, mas eu observo essa como a gente nem prepara para falar o mesmo sentido, e, no entanto, está assim, uma harmonia perfeita nessa live. Adorei. Só isso. Que bom, que bom. Continue vindo. Vai, Luísa Oliveira. Assim, o que está surgindo aqui para mim é uma questão muito, muito importante, assim, que é a questão diagnóstica, né? E como isso tem sobrepondo a infância, né? Então, as crianças estão sendo vistas no recorte do diagnóstico descritivo, nosológico. E aí, quando vocês trazem essa compreensão, é um diagnóstico compreensivo, né? Que é para além do CID. Então, eu acho que talvez nós, como psicodramatistas, temos uma certa responsabilidade de ampliar essa discussão acerca do diagnóstico nosológico e do cuidado da criança que apresenta algum tipo de sofrimento ou apresenta algum tipo de transtorno. Eu vou falar transtorno porque é a forma como a gente entende. Ou está no espectro ou uma síndrome. Então, e o psicodrama nos dá a possibilidade de algo compreensivo a partir da infância, né? Sim. Então, eu acho que os psicodramatistas, quando a Luísa fala assim, a gente precisa escrever sobre a infância, eu trabalho num CAPS de infância, né? Que legal! Eu trabalho num CAPS de infância e é muito interessante e um pouco dramático para mim ver, por exemplo, grupos que são descritos assim, grupos de autista. Entende? Aí eu tomo impacto na reunião técnica, eu tomo impacto, assim, aí todo mundo diz assim, mas você questiona tudo. Eu disse, sim, mas são grupos de crianças. Se são autistas ou não são autistas, é outra história. Mas o grupo é de crianças, são crianças de tal faixa etária,
Então, existe, e hoje eu acho que muito mais fortemente, a questão diagnóstica nosológica, o diagnóstico médio, o CID, tem se impondo na infância. Então, as crianças têm... E acaba chegando na adolescência e no adulto, né? Se apresenta como rótulo. Mas porque, sabe o que acontece, Leila? As crianças, pelo menos aqui em Salvador, as crianças têm chegado ao CAPS com 2 anos, 3 anos e meio, com diagnóstico, tanto de TEA, e aí eu já recebi crianças no CAPS já com diagnóstico de TOD, aos 4 anos. 4 anos com diagnóstico de TOD. Entende? Diagnóstico do quê, as crianças? TOD. Transtorno opositor desafiador. Sei, transtorno opositor de conduta. TOC. Com 4 TOD, anos. né? É outra coisa. TOD. E transtorno opositor... Desafiador. E agora a gente tem uma questão que eu acho que como psicodrama... Agora, desafiador. Agora a gente tem uma questão... Tá ruim de ouvir? Não, tá dando para ouvir. A minha internet, eu acho. A gente tem uma questão que eu acho que como psicoterapeutas de infância, né, a gente precisa olhar que são essas crianças de 0 a 7 anos que estão dentro da pandemia. Então, elas estão apresentando um atraso no desenvolvimento, né, por conta da estimulação, atraso de fala, e elas estão recebendo o diagnóstico de TEA. Elas estão recebendo muito, muito facilmente o diagnóstico de TEA. Então, quando uma psicodramatista olha para o cuidado de uma criança que tem um diagnóstico no espectro autista, e ela diz que outras possibilidades interventivas, mais livres, mais amplas, que parte da possibilidade de concretizar, que parte da possibilidade de dramatizar, que parte da possibilidade do recurso imaginativo da criança, né, dentro das possibilidades imaginativas, a gente está indo de encontro a essa ideia nosológica do diagnóstico. Então, é muito rico o que vocês trazem. Eu estou muito sentida, viu, Maria Ângela, porque eu não apertei o botão de gravar na hora da sua apresentação. Tipo assim, poxa, eu fiquei pensando em gravar, e depois entrei na história e fui embora. Mas eu posso passar para você o PowerPoint, se você quiser. Foi desafiadora. Eu também deixei passar o tempo. Porque e aí eu fiquei envolvida. Mas eu acho que tanto essa discussão que você traz da intervenção nesses espaços, como o que Luísa traz, né, intervenções com a criança que apresenta, se apresenta dentro desse espectro, Deixa eu depois de alguma forma oferece um confrontamento na forma como as crianças atualmente estão sendo tratadas. Sim, sim. É isso. Posso pegar... Quando escreve, mostra os resultados, né? Posso pegar o gancho da Luísa de Oliveira? Claro. Então, Luísa, eu acho que é super importante quando você faz essa pontuação, né, dessas conservas, né? Porque foi exatamente o que a gente mostrou no primeiro, enfim, nesse primeiro trabalho, né? Esse primeiro artigo, né, que eu apresentei. Porque as meninas iam para a sala de psicologia, né? Atender na casa do GRAAC. Isso é a conserva, é o instituído, né? E a gente foi transformando em instituinte, né? Olhando aquela instituição, ou seja, olhando a criança enquanto criança, e não olhando se ela tem espectro autista, se ela é TED, TAD, TOD, né? Isso ou aquilo, não é? Então, acho que isso é muito legal, você ir ajudando, né, e essa formação, né, para quem atende criança, acho que é muito importante isso, né? Você ia ajudando, não só para estar lendo os textos, etc. e tal, mas esse trabalho vigoroso interno, né, que a criança tem, que é não se conformar muito, é ser original, né? Quando ela quer uma coisa e quando é construtiva, ela encontra meios de estar fazendo acontecer,
né? E nós, psicodramatistas, que trabalhamos com criança, a gente tem muito isso, né? Essa espontaneidade, essa coisa criadora, o que possibilitou, em supervisão, a gente falar, vai lá com as voluntárias, vai lá brincar um pouco, faz o bingo, vai lá com os adolescentes no quarto, né? Porque eles moram lá, vê o que está rolando, e as crianças. Né? E elas foram, né? E fizeram um trabalho magnífico, né? Porque assim, acho que é muito importante resgatar isso, junto com o trabalho da Luísa, que foi magnífico para essa criança, né? Você, de fato, ter espaços em instituições onde o sofrimento é grande, psicodramatistas irem para trabalhar onde a demanda está, é fundante, a gente faz o nosso papel cidadão. Né, de transformação, de isso, né, enfim, da realidade dos sofrimentos da cidadania, dos cidadãos, né, que não vão até o consultório. Isso. Então, é muito bonito você ver, né, esses dois lados, né, esse lado social nosso, a clínica ampliada, né, o nosso lado, que é da clínica de consultório, a clínica privada, né, então, olhar para esses dois vértices, né, e reconhecer que é o mesmo método, que é o mesmo pressuposto de homem, né, que é a mesma filosofia, mas que a diferença mora na visada do método. Né? Então, e o contrato, lógico, né? A visada do método, como a gente falou, os métodos profundos de ação, eles ajudam nessa ressignificação quando você faz um personagem. O personagem lá, né, é um modo particular que você faz um papel, não é? Sei lá, o menino que ficou com raiva, né, rivalizando porque ele tinha ciúmes, né, da terapeuta, não é? É um modo de ele ser filho, não é? Então, na perspectiva da clínica privada, né, você pontua, você devolve, você nomeia, você traz, né, perto desse papel privado. Na perspectiva da clínica ampliada, o fato de você estar trabalhando o papel coletivo, por si só, já é ressignificador. Então, o Moreno era tão sábio, é que a gente é complicado, a gente... Né, não sei, parece que vai inventando... não sei se inventando, bom... Assim, deixa eu falar de outro jeito. Eu também me coloco como complicada, não acho que é vocês, nós, né? Quando a gente vai falando, né, e tecendo sobre o método, o foco psicoterápico e o foco socioeducacional, né, a clínica ampliada, a gente tem dificuldade, enquanto, né, diretores de psicodrama, de conversar mais sobre isso. Né? Eu de uma acho maneira super um pouco importante, mais Mari, sua pontuação do que é mais profundo. Do trabalho mais profundo. Que não tem mais profundo ou menos profundo. O trabalho no socioeducacional é tão profundo quanto. Você não tem diferente. Essa. É porque você vai lá no locus nascendi, né? Então você trabalha profundamente. Imagina você trabalhar com a criança que está lá no GRAAC, que o amiguinho morreu, foi lá... enfim, né, subiu o andar, porque eles fazem isso, e tomou a químio, bababá, e não desceu mais. E como é que ela faz esse luto? Isso não é profundo, cara? Super é profundo, imagina. E ainda uma pessoa de outra área dirigindo uma profissional que tem como papel âncora administradora de empresa. Isso, para mim, é arrepiante. Arrepiante. E a possibilidade que ela teve, porque é humana, porque estava lá em supervisão em relação ao método. Parabéns. Olha, foi lindo. E a sua supervisão, né, Mari? Eu queria trazer isso porque eu queria agradecer muito, sabe? A possibilidade da gente estar falando sobre isso de formação, sobre essa questão que vai para além, né, das crianças, mas de nós que também somos diretores. Eu acho que isso nos ajuda muito, né, e nos ajuda a crescer. Bom, é isso. E a questão da transferência, que ela pode ser também percebida como terapêutica na escrita. Não tem muito dúvida. Interessante essa fala. Eu falei lá no texto, né? E a diretora, né? Ela mesma reconhece a transferência dela e depois ela pôde dar um passo para trás e falar, nossa, como isso é curativo, como é bom, né? Então, assim, a supervisão, ela é um locus muito importante. E eu dei a dica, visão maior. Ideia do grupo autodirigido, que eu acho que grupo autodirigido, para quem trabalha com criança... Bom,
para qualquer um, né, que trabalha como psicodramatista. Mas quem trabalha com criança é um dispositivo que ajuda muito a lidar com as suas questões, que precisam ser muito revisitadas, e, né, as questões da clínica em si, que, enfim, são importantes, né, no manejo do método para qualquer profissional. Isso. Vamos deixar a Luísa Liz falar, gente. Está querendo falar. Eu quero falar depois também. E Luísa Barros também. Eu vou falar bem rapidinho. Foi uma coisa que me veio à cabeça quando a Luísa de Oliveira estava falando, que era sobre a questão do diagnóstico, e eu tinha acabado de anotar assim, a que serve um diagnóstico? Para que um diagnóstico? E aí, quando a gente estuda lá diagnóstico, a gente vê que o diagnóstico é para nos ajudar, é para que a gente entenda alguma coisa, né, ali, de um modo de funcionamento, mais ou menos, e consiga atuar no cuidado. Mas muitas vezes esse diagnóstico, ele cria ali um rótulo que é adoecedor. E aí, assim, a que serve esse diagnóstico? Para quem esse diagnóstico serve, né? Assim, de colocar essa criança no quadro, essa criança, por exemplo, de dizer para a mãe, eu queria muito não ser autista, eu queria ser normal. Assim, qual é o peso disso para uma criança de 8 anos que queria muito não ser autista? Assim, o que é ser autista para ela? É um diagnóstico ali, é aquele rótulo que ela está carregando. E aí, enfim, me suscitou essa discussão, e aí eu fiquei pensando, para além, assim, nessa fala da Mariângela, assim, trazendo para esse artigo dela também, coisas que eu fui pontuando aqui que me chamaram muita atenção dessa busca da demanda, assim, de entender a demanda, entender esse contexto. Então, eu não vou dizer, eu atendo a criança autista ou não atendo criança autista, necessariamente sem entender uma demanda, do mesmo modo que elas foram lá e viram que o grupo de mães tinha muita evasão. As mães não ficavam. Não por acaso, quando dizia ali quais eram as principais queixas do grupo de mãe, era falta de tempo para autocuidado. Então, assim, não sei se era uma resistência à psicoterapia, à psicologia. Talvez fosse uma resistência ao autocuidado, uma resistência a olhar para si, a se dimensionar naquele espaço também como, né, olhando para o próprio sofrimento, né, olhando para a própria questão. Não tem dúvida, mas o autocuidado é isso, né, Luísa? É olhar para si. A sala de psicologia só representava isso, né? Exatamente. Então, assim, não era uma resistência pessoal aos profissionais, né? E elas entenderam isso e por isso foram atrás da demanda. E eu achei fantástico, assim, eu até escrevi, assim, quando estava lendo, né? Tipo, muito bom, elas foram atrás, e eu acho que é isso que o psicodrama nos dá mesmo, essa possibilidade de experimentar. Deixa eu ver aqui, se isso aqui nos dá liberdade para descobrir a demanda e tentar atuar com o repertório que a gente tem, seja teórico, seja metodológico. E aí, essa ressalva bonita, assim, de dizer, nem era uma profissional, né, da psicologia, era uma profissional da administração. Eu acho uma coisa importante dizer também, não porque minha mãe que está aqui embaixo, mas a minha mãe é assistente social e fez uma formação em psicodrama também, então é psicodramatista e trabalha no Instituto Federal que ela trabalha com um olhar do psicodrama, que é uma lente pela qual a gente olha o mundo. Então, a gente não consegue olhar mais de uma outra forma. E aí ela trabalha com o referencial psicodramático e ela faz intervenções já, né, não é clínico, não é o foco clínico que eu trabalhei, por exemplo, é o foco socioeducacional, e nem por isso, de forma alguma, deixa de ser menos profundo. Olha a profundidade dessa intervenção, né, que a Maria já traz. Então, minha mãe tem experiências também muito profundas enquanto assistente social, atuando na perspectiva socioeducacional. Então, queria ressaltar isso também. Perfeito. Agora, a Luísa Barros, que desde que você falou, Luísa, ela levantou a mão, viu? Abre o microfone, Luísa. Já está pegando fogo, Luísa. Então, quando começa a esquentar, né, a roda aí vai vir. Gente, olha, tem um monte de coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque esse debate ele desperta muita questão de reflexão sobre a nossa prática, de referências teóricas. A gente tem um monte de coisa que eu poderia abordar aqui. Agora eu quero vou procurar se resumir, me ajudem. Mas a primeira pessoa que me animou para falar foi a sua mãe, Luísa, a Suede, tá? Porque eu me sinto encontrada com ela no aspecto de que, como psicóloga, e eu acho que como assistente social, e como qualquer pessoa das ciências sociais humanas em geral, eu acho que eu estou despertando isso em mim e acho que isso nos faz encontrar, a Suede e nós, psicólogos e psicodramatistas, que é assim,
a gente precisa se debruçar sobre questões essenciais, como, por exemplo, o desenvolvimento humano, né? Como se desenvolve o ser humano? Isso é uma resposta que a gente precisa ter o tempo todo, né? Que relações essa sociedade produz? Que relações existem na sociedade, né? E o que a educação tem a ver com isso? Então, a interface da educação com a psicologia, para mim, hoje, é uma coisa, assim, básica, sabe? Básica. E isso é preocupação da Suede, nossa, por quê? Porque a gente trabalha na perspectiva de como se dá o processo de aprendizagem e desenvolvimento, como na perspectiva, digamos assim, ontológica, né, da própria formação do ser humano e daquele indivíduo singular que vai para o nosso consultório, no caso meu não, porque eu não sou psicóloga clínica, mas da pessoa que nos procura para uma ajuda, né? Então, eu vejo isso. Agora, quando você pergunta, Luísa Lins, para que diagnóstico? Eu penso, gente, hoje eu estava lendo um negócio que diz assim, para que educação? É para que tudo nessa sociedade? Porque a nossa sociedade é uma sociedade que se constituiu e ainda continua, tá? Né? Já tem muito movimento dos contrários nessa luta, mas ainda se constitui muito pela lógica mercantilista. Então, para que diagnóstico? Para medicalizar, para indicar clínicas especializadas e tratar gerar o movimento do mercado de trabalho, né? Então, assim, isso eu acho que é claro para mim, eu tenho essa resposta que me satisfaz hoje, entendeu? Eu sei para que diagnosticar. Eu não fico perguntando, não, porque, por enquanto, a resposta que eu tenho me satisfaz, que é uma leitura dessa sociedade. Então, a gente precisa entender melhor a teoria social, né? De Marx, inclusive, né? Maria Ângela citou Marx aí falando no paralelo, mas a teoria social de quem produz hoje conhecimento de que sociedade nós estamos vivendo, né? Porque é nessa sociedade que esses processos acontecem, né? Eu acho tão oportuno, posso só pegar um gancho aí, Luísa, tão oportuno isso que você está falando, porque me faz cada vez mais, né, pensar sobre isso, e isso já está escrito uma vez, eu e a Hel escrevemos lá numa... enfim, quando a gente fez o livro Psicodrama Espaços Públicos ou Psicodrama Público na Contemporaneidade, eu não me lembro direito, mas a pergunta era, né, o adoecimento, ele diz de algo individual, né, ou ele é fruto, né, então, desse contexto maior que esse sujeito está então, Maria Ângela, implicado e vivendo. Então, a gente sabe que eu quero chegar aí mesmo. Porque, eu sei, é por isso que eu peguei o gancho, agora está uma delícia. Vai lá, continua. Eu li recentemente uma tese de uma psicóloga, que não é psicodramatista, é uma psicóloga da linha da psicologia histórica e cultural, que estava falando sobre intervenções psicoterápicas dentro dessa perspectiva, né? E ela fez, baseada na história clínica, ela é psicóloga clínica, então ela está dentro desse contexto aqui que nós estamos discutindo, que é mais da psicologia clínica. E aí ela fala sobre a teoria da determinação social do processo de saúde e doença. Então, acho que a gente precisa estudar mais isso, sabe? Quando eu vi isso, eu disse, nossa, porque assim, gente, por que tem mais autista no mundo individualizado e que, né? Enfim, a gente imagina, né? Hipóteses existem. Então, assim, o que a gente tem aqui? As formas de sofrimento psíquico nosso estão relacionadas com o modo de produção da nossa vida, né? O sofrimento tem gênese nesses processos críticos da vida social. Então, isso eu estou citando o que está dito nessa tese aqui, tá? Mas isso aí eu tenho pensado muito e cada vez tem me interessado mais para compreender para além do aspecto do indivíduo, sem negar a singularidade do indivíduo, mas colocando ele dentro da sua universalidade, né? Conseguindo perceber a realidade num movimento contínuo entre o indivíduo e que é a tricotomia social, né, Leila? É a gente conceber o indivíduo nas dimensões da sua vida que estão dentro da perspectiva do contexto dramático, né? dos grupos e da realidade externa. Gente, obrigada, viu? Leila está sem áudio, Luísa. Leila, Maria Luísa, por favor, está fechado meu microfone. Então, dá um furor de tanta coisa que dá vontade de falar e de compartilhar nesse momento. Eu queria falar um pouquinho
Bom, primeiro não perder o gancho de diagnóstico, né? Eu comecei trabalhando em hospital pediátrico antes de terminar o curso de psicologia. Então, eu vivo isso. Uhum. Eu tenho Eu isso vi na você minha tirando melhor. história, na minha pele, na minha matriz do papel profissional. E bota de Tá? uma vez só e rápido, não? E quando a gente se pergunta, né, do porquê diagnóstico e de tudo isso que já apareceu e que eu concordo, né, com vários aspectos do que foi falado, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente precisa subverter, a gente precisa entrar também com o nosso olhar. E eu trabalho muito isso ao longo desses 40 anos como psicoterapeuta de criança, e que eu peguei várias fases de né, e vários olhares a respeito de tudo isso, né, e várias mudanças e transformações nos CIDs e nos manuais todos, mas eu tenho olhado muito para a questão do diagnóstico e trabalhado muito isso com pais que chegam muito entristecidos, denegridos e muito assustados com os diagnósticos, e que eu trabalho muito que o diagnóstico não pode ser de jeito nenhum um rótulo que cobre, e sim uma nota de rodapé que explica, né, uma informação nutricional que é tão importante quando a gente precisa saber se tem sal, básico, se tem sal ou se tem açúcar. E quando a gente tem um diagnóstico que pode ser um norteador, e aí eu quero lembrar aqui que tem um artigo a Zerca escreve no Realidade Suplementar, o Arte de Curar, eu não lembro se é o capítulo 4 ou 5, tem um artigo maravilhoso sobre diagnóstico, em que ela faz, inclusive, um jogo, né, de palavras, usando diagnóstico ou diagnóstico, e que eu acho que vale a gente reler esse artigo. Mas eu acho que a gente precisa, o diagnóstico nos norteia em qualquer situação. Se eu não tiver um bom diagnóstico da minha visão, eu não vou estar enxergando vocês. Se eu não tiver um diagnóstico, sei lá, de Covid, eu vou sair por aí espalhando Covid, não vou ficar 10 dias em casa até que o meu exame dê zerado e eu não seja uma transmissora. Então, acho que a gente precisa também não demonizar, acho que a gente precisa relativizar o nosso olhar, porque é importante saber se como funciona essa criança e que dificuldades ou que potencialidades ela tem, porque não é defeito, é jeito, mais do que tudo. Sim. Mais do que tudo. É certo. Vai lá, Mari. Eu não quero não quero perder só mais um minutinho, sim, porque assim, falar um pouquinho também do trabalho da Mariângela et al, Mariângela e turma, porque assim, é um artigo, a gente está falando de espectro, né? E de todas as especificidades do espectro do autismo, e você trouxe lindamente, relembrou, porque eu já conhecia esse artigo, é um artigo de amplo espectro, no meu ponto de vista, porque traz toda uma abertura de possibilidades, traz o teu olhar e a tua experiência com uma criança tão pequena, nos lembrando, sublinhando da importância. Eu trabalho assim também, você sabe, né, de todo o tempo trabalhar junto com a família e com a matriz, traz no olhar da colega que... Ela mora aqui em Florianópolis, essa menina até, não é? Isso. Então, traz as dores e não só as delícias. A Thaís foi para Floripa. A Thaís, agora. isso. Então, a Thaís traz as dores, traz os bastidores. Isso também é tão importante. A gente não precisa relatar só o sucesso. Né? Lembrei um pouco do trabalho que eu levei para Cuba, né? Falando um pouco das nossas dificuldades. Eu falei lá sobre síndrome de Down. E o trabalho, né, da parte da instituição, que aí eu tenho também um monte de experiência, lembrança, né, do trabalho no hospital, de trabalhar debaixo da escada, no corredor, no solário e onde der.
Ai, gente, que bom estar aqui, que bom que eu escolhi. Com tanta coisa que eu tinha hoje, escolhi ficar em casa para estar com vocês. Obrigada. Delícia. Eu queria saber se o que a Mari vai falar e a Luísa Barros vai falar vai acrescentar algo ao que foi falado. Vai. Então, vai, Mari. Eu acho que vai, porque eu queria só retomar qual é a linha que o nosso Moreno, querido Moreno, né, que é, enfim, que desenhou o porvir, né, vamos pensar assim, qual que é, né, a teoria de desenvolvimento e teoria de personalidade, né, para a gente compreender a constituição do eu. Então, né, nisto já está implícito, bom, além de falar do pressuposto de homem, lógico, né, mas isso já está implícito, né, essa constituição desse sujeito na relação com seu papel complementar. Só existe mãe porque tem filho, só existe filho porque tem mãe, e essa constituição vai acontecendo, o reconhecimento do eu e do tu, depois a triangulação, a circularização, bababá, bababá. Parece pouco, mas não, isso traz a importância da gente compreender o sistema familiar, sistema social econômico, sistema cultural, enfim, da onde os vértices que esta família, enquanto placenta social, está desenhando, né? Então, ele já fala essa perspectiva individual, relacional, social e política na constituição do sujeito. Só queria falar isso. Tá ótimo. Eu vou pedir licença para vocês, antes da gente fazer um pequeno exercício, que hoje aqui está tudo diferente. Eu dar uma fechada, uma síntese do que foi falado, para ver se eu consigo, com isso, fechar na síntese reflexiva. Então, a nossa produção hoje, enquanto psicodramatista, está a serviço do quê? Está a serviço de quem? Em um mundo onde perdura uma dicotomia entre o certo e o errado, o bom e o mal, o rico e o pobre, etc., etc., etc. Precisamos de trabalhar em equipe multidisciplinar. No caso do transtorno do autista, né? É necessário realmente um psiquiatra? É necessário ter-se as características para ver se precisa medicar ou não? Quer dizer, isso que a Maria Luísa falou, é importante, cada caso é um caso. Mas, pela Luísa de Oliveira e muitas pessoas aqui, não vamos colocar todos os casos do mesmo espectro no mesmo grupo, porque daí estamos realmente discriminando pelo rótulo, não é? Então, tema sim, rótulo não. Então, dentro da realidade, um aspecto fundamental da dicotomia social, é muito importante nós estarmos verificando a questão entre como chegar no simbólico a partir da perspectiva que a Luísa Lins traz, ela retoma Buber e traz a passagem da relação eu-tu, né? Passando inicialmente pela relação eu-isso. Né? E o que significa o suicídio ou o empurrar o outro no precipício quando um objeto cai de uma mesa? Tempo e espaço. É fundamental para reorganizarmos nossas perspectivas e nossas visões com significado para chegar no abstrato, no simbólico. Mas, antes disso, o psicodrama possibilita o trabalho, Yara Mota, no concreto. E não tem outra abordagem que faz isso melhor do que o psicodrama. Então, vamos brincar. Vamos estar curiosos, né? Vamos desenvolver nosso instinto epistemofílico, definido pela Melanie Klein.
Vamos lidar com a nossa curiosidade, como diz a Mari. Vamos experimentar em comum acordo com nossos pacientes, com nossos clientes, ou seja lá que nome demos ao cidadão que está ali conosco, co-construindo. E aí, quando a coisa não dá, quando a gente não entende para onde ir, vamos no grupo itinerante, vamos buscar. Pelo grupo itinerante, nós podemos rever os significados. Eu fiz isso na minha pesquisa de mestrado na PUC, quando trabalhava com um grupo de mães, tentando verificar, porque havia tanto turnover e não presença das mães que mais precisavam. E, de fato, Luísa Lins, as que estavam ali, as que aceitaram olhar para a própria vida pregressa e buscar os significados dos comportamentos agressivos com falta de limite que elas exerciam nos filhos e interferiam no processo de aprendizagem. No entanto, as outras mães, principalmente aquelas que eram consideradas boas mães, né, montamos um grupo com sucata, era uma periferia, para formar uma biblioteca de brinquedoteca, né, onde nós construímos, com material de sucata, blocos lógicos. E enquanto, Maria Ângela, nós íamos construindo os blocos lógicos, nós conversávamos sobre a vida na comunidade, a relação mãe-filho, a relação conjugal. E a relação dos medos que se olhava pelo buraco da fechadura, quando os bandidos do tráfico de droga corriam pelas ruas para matar adolescentes e jovens. Então, gente, nosso caminho ele está aí, para ser reconstruído sempre, como diz Morena, né, Mari? E vamos atrás, que atrás vem gente. E nós somos psicodramatistas muito importantes nesse mundo. Sempre lembremos disso, tá bom? Tentei fazer uma síntese verdadeira do meu coração. E agora, eu peço para vocês fazerem o seguinte. Vamos inverter de lugar com as outras pessoas e dizer qual palavra, síntese, a pessoa diria no final desse trabalho. Aquelas pessoas que nós conhecemos hoje aqui. Então, vamos começar. Maria Luísa é Mari. Mari é Luísa Oliveira. Luísa Oliveira é Yara Mota. Yara Mota é Luísa Barros. Luísa Barros é Maria. Maria é Luísa Lins. E Luísa Lins é Leila, pode ser? O que foi, Mari? Abre o microfone. Quem vai ser Maria Ângela? Eu perdi. Vai ser a Maria Luísa. Ah, tá certo, a primeira. Vai ser Maria Luísa, claro. Tá, e eu vou ser a Luísa de Oliveira. A Luísa Oliveira, tá claro? Vou dizer uma palavra-chave. Saiu a Maria Luísa Barros. Então, vamos ver. A Luísa Barros vai ser a Luísa Lins, e a Luísa Lins vai ser a Leila, e a Leila vai ser a Maria Luísa. Tá bom? Só muda a Luísa Barros, em vez de ser a Maria, vai ser a Luísa Lins. Vamos lá? Pode começar, Maria Luísa. Qual é a palavra da Mari? A palavra síntese. Não pensa muito, deixa eu ver. Vai. Pode ser uma pequena frase, não só uma palavra? Pode. A palavra é inesgotável. Faz uma pequena frase, não um parágrafo, tá? Vamos lá. A palavra é inesgotável. Uhum. Mari? A palavra é grupo de crianças.
Luísa, sendo Yara. Abre seu microfone, por favor. Inquietação. Luísa de Oliveira, você vai ser a Yara. Você falou? Não. Fala. Qual a sua palavra? Palavra da Yara Mota. Gente, põe o nome, é mais fácil, assim vocês sabem quem vocês são. Maria Luísa, põe Mariângela. Rename. Vai, Luísa, fala da Yara Mota. Qual a palavra? Ela falou inquietação, eu fiquei contaminada pela palavra que ela falou. Então vai, inquietação. Pegou a cola. Peguei a cola, foi. Vai, Yara, você fala a palavra da Luísa Barros. Inquietação. Inquietação? Luísa Barros, fala a palavra da Luísa Lins. Luísa Lins, alegria do encontro. Luísa Lins, fala a palavra da Leila. Reconstrução. Eu falo a palavra da Maria Luísa. Rótulo nunca. Vamos voltar para o nosso lugar e cada uma agora fala uma frase e diga se tem a ver a palavra que foi falada. Aí, quem quiser começar. Inquietação foi o óbvio demais. Abre a câmera, fecha a câmera, né? Então, assim, eu não escolheria essa palavra nunca, Yara, mas quando você disse, eu digo, nossa, mas eu fiquei muito inquieta mesmo. E eu sou uma pessoa muito inquieta. E aqui, gente, cada vez que eu venho, eu vejo como isso é tão bom, né? Maria Luísa, como é que você falou mesmo a minha palavra? Qual que é? Inesgotável. Inesgotável. Uau. Inesgotável. Muito legal. Eu vou falar, então, uma ressonância do inesgotável. Eu diria contorno. O inesgotável precisa de contorno, é isso? Contorno, Assim, eu vou voltar um pouquinho. Yara, a minha palavra primeiro, depois eu fiquei presa na inquietação, mas foi curiosidade. Eu pensei, quando falou Yara, me veio a coisa da curiosidade. E, assim, sobre a minha experiência hoje, assim, a importância de falar sobre psicodrama com infância, a importância de se ampliar essa discussão, a importância de olhar para a matriz de identidade em uma perspectiva de hoje, e em pensar na matriz de identidade em uma sociedade racializada, o que tudo isso significa para a infância. Então, acho que é importante, assim, hoje ficou muito forte para mim, como nós, psicodramatistas, precisamos produzir muito mais, tanto escrito como espaços de fala sobre o psicodrama com a infância. Uhum. Eu acho que isso ficou muito claro para mim. Sim. Quem não falou? Eu não falei, eu vou falar. Pode falar, Maria. Fala, Luísa. Eu penso em inquietação, pensei em inquietação, porque acho que foi o que eu senti do clima. Quando a gente começou a conversar, eu senti uma inquietação de querer mais, saber mais. Quando a Luísa Lins foi falando, não encontrei material, fui buscando, não encontro nada. Realmente, eu também faço isso, não encontro nada, né, falando de autismo e psicodrama. Então, surge mesmo uma inquietação, né, de querer mais, de não se acomodar, de estar aqui, né, com vocês e aprendendo muito, né, e me estimulando, né, para novos aprendizados. Muito obrigada pela partilha de vocês. Obrigada. Eu vou puxar esse gancho da Yara só porque me tocou assim, né? E é isso, a gente sabe que a gente está fazendo, a gente sabe que tem práticas, a gente só não está encontrando. E assim, a Leila fez esse resumo que me emocionou, assim, eu já fiquei, ai meu Deus, o que vem depois disso? E
E aí ficou para mim muito forte essa coisa do experimentar em comum acordo. Vamos brincar. Eu pegaria essa frase para mim, vamos brincar. E vamos brincar de escrever também, escrever sobre as nossas práticas, escrever sobre o que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo. Então, vamos brincar. Então, achei que a alegria do encontro caiu bem, obrigada. Maria Luísa? Então, eu também vou trazer uma ressonância do rótulo nunca. Rótulo nunca, a não ser com propósito. E a minha é construir, desconstruindo, um processo de busca da verdade, que não está nesse mundo. É esse final, Mari. Gente, infindável, minha amiga. Inesgotável. Isso. Gente, muito obrigada. Mas precisa de contorno para poder brincar e ser alegre. Tem que ter um espaço, né, Mari? Tem um tempo, como aqui hoje. Nós já estamos na nossa hora. Eu agradeço muito, 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 muito vocês estarem uma aqui foto, hoje. eu não sei tirar. Fazer um print? Quem sabe? Alguém tira uma cópia, né? Isso. Manda para nós. Oi. Está sem som, sem Mari. microfone. Abre o microfone. Eu estou mandando lá para as autoras, aquele grupinho, e depois você faz o que você acha que deve fazer. Acho que Yara fotografou também, né, Yara? Então, manda lá também. Tá, manda a gravação, viu, meninas? Gente, olha, muito obrigada, obrigada. Hã? Muito obrigada. Muito obrigada a vocês, gente. Lins, que eu não tenho, está no chat, dá para colocar? Tem os dados da Luísa Lins no artigo. Ok. Gente, olha, muito obrigada, valeu a pena. Cada vez que a gente vem aqui, a gente aprende. E olha, volte sempre. Volte, porque cada vez é diferente. Que nem psicodrama, né? Muito obrigada. Gente, obrigada. Muito obrigada, gente. Adorei. Você, Luísa Lins. Feliz ano novo. Muito obrigada. Muito legal. E com vocês todas. Maria Luísa, querida. Leia, Luísa Barros. Luísa de Oliveira, adorei te conhecer. Yara, beijo.